Ei, líder, o jeito certo de se comunicar em um feedback para ele gerar a transformação que você deseja no seu colaborador. Vamos lá? Você precisa de algumas coisas para que um feedback cumpra o propósito dele, que é o de desenvolvimento. No fim das contas, o feedback não serve para dar uma bronca em quem está indo mal. Ele serve para resgatar essa pessoa, levar ela para o próximo nível, ela entregar o que a empresa e você precisam que ela faça. E assim, todo mundo ganha. A empresa ganha, o colaborador ganha e você como líder que cumpre o papel de desenvolver pessoas. Você precisa começar gerando evidências. Todas as vezes que você for para um feedback, antes, prepare os pontos que você quer trabalhar naquela pessoa. Por exemplo, você é alguém que não vem se comunicando bem, as pessoas reclamam que você não sabe como falar e etc e tal. É assim que a maioria dos líderes levam esse dado. Jeito errado. Qual é o jeito certo? Você não vem se comunicando bem, as pessoas reclamam do seu jeito de falar. Por exemplo, como aconteceu lá no dia 15, aquela quinta-feira, naquela reunião que você interrompeu todo mundo, não deixou eles terminarem. As pessoas ficaram inibidas, não quiseram falar com você na hora, mas depois me procuraram. Então é muito importante que você pratique uma escuta ativa, deixe as pessoas terminarem, seja um bom ouvinte. E quando você for contrapor o ponto delas, que você faça isso de maneira inteligente, sem parecer que está brigando, etc. Então, qual é o ponto que eu estou trazendo para você aqui? Se você leva uma oportunidade de melhoria para o seu colaborador sem ser específico, você tende a ativar no cérebro dele o instinto de sobrevivência que está presente em mim, em você e em todo mundo. Esse instinto de sobrevivência para me proteger, ele me blinda quando vem alguma coisa que eu não quero ouvir, que eu não concordo. E nessa hora, ele pode até estar com cara de paisagem, mas a mente dele já falou: não é assim, esse líder não sabe o que está falando, ele não está no meu dia a dia, ele não sabe como as coisas acontecem mesmo. Só que quando você aterriza aquela oportunidade de melhoria com 1, 2, 3 exemplos específicos, contra fatos não há argumentos. E aí ele começa a entender que sim, ainda assim ele tende a estar resistente. E para isso você entra com uma segunda técnica em paralelo, que é o quê? Não importa o que se fala, mas sim como se fala. Aonde a maioria dos líderes erram aqui? Eles trazem uma bagagem, uma memória emocional, achando que feedback é dar uma bronca. Como se fosse um pai ou uma mãe brigando com o filho. Franze a testa, olha direto, levanta o tom de voz, se torna um pouco agressivo. Você está falando muito mal, você não está sabendo falar com as pessoas. Só que feedback não é uma bronca. Essa memória emocional da infância não serve para um líder que quer desenvolver um colaborador. E nessa hora você tem que entrar com a técnica de que não importa o que se fala, mas sim como se fala. Então você não precisa alterar o seu tom de voz, você simplesmente precisa ser objetivo e claro na hora de falar. Olha, colaborador, você não está sabendo se comunicar, você está sendo um pouco grosseiro. Por exemplo, naquele evento de quinta-feira, naquele dia 15, onde você interrompia as pessoas antes de elas terminarem, e quando você não concordava com alguma coisa, você falava assim: a sua ideia não é boa, isso não funciona. E isso não está legal, não está certo. Você não está sendo empático com a outra pessoa. Você precisa mudar esse ponto para que você possa, sim, ser um destaque, continuar crescendo. Percebe que nessa minha comunicação eu dou um feedback claro, honesto, sincero, vou direto ao ponto. Mas toma cuidado, eu não mudei meu tom de voz, eu não franzi a testa, não deixei de falar o que era preciso. Então, essa é a segunda coisa muito importante. Mas terceiro ponto, que vai sim te colocar num patamar de feedback que poucos líderes conseguem frequentar e que vai gerar transformação no seu colaborador, que é o que você quer. Quando você passar para ele uma necessidade, por exemplo, você precisa mudar o seu jeito de falar. Esse é o final da transformação. E talvez ele não saiba como chegar lá, porque se ele soubesse, ele já teria feito. Você precisa agora gerar essa grande transformação em etapas menores. Você precisa fazer um plano de ação que seja plausível, que seja alcançável para ele. Então, olha, para que você mude o seu jeito de se comunicar, você vai começar aprendendo a ouvir. Nas próximas reuniões, você, ao invés de ficar interrompendo as pessoas, simplesmente deixa elas falarem, mesmo que você não concorde. Escute até o final e anota o que você não concordava e como você poderia fazer uma intervenção naquele momento sem ser agressivo. Só anota. Faz isso durante 2 reuniões e traz para a gente ver juntos. Aí depois você entrega para ele o próximo passo do plano de ação. Pronto, você já aprendeu a ouvir. Agora vamos treinar uma técnica de como falar. Não mude a sua comunicação corporal, não incline o corpo para frente, não franza a sua testa. Vamos testar. E você vai ajudando ele nessa jornada até a transformação. Certo? Então o que você precisa, vamos recapitular?
exemplos que sejam específicos, para que você possa aterrissar algo que a mente dele vai falar que não existe. Segundo, tomar cuidado na sua maneira de dar feedback. Você não está dando uma bronca, você está sendo claro e mostrando para ele o que ele não percebia, para que ele possa trabalhar e se desenvolver. Terceiro, não adianta você deixar a bomba no colo dele. Olha, agora mude. Pegue aquela transformação, desmembre ela em passos menores e ajude ele nessa jornada. Dessa maneira, você como líder vai dar um feedback que é o feedback que gera transformação, vai estar do lado dele, vai pegar na mão dele, vai ser o líder que ele precisa, você vai se desenvolver, vai desenvolver ele e vocês dois vão se destacar e crescer na empresa. Essa é a maneira certa. Agora, comenta aqui para mim, quais experiências ruins você já teve com feedback e como seria se você tivesse aplicado esses 3 passos. Eu quero te ajudar e quero ouvir como foi a sua experiência. Compartilha também com outros líderes que precisam evoluir na prática de feedback.